Celular com tela de 120 Hz e câmera de 108 megapixels era algo exclusivo de top de linha até recentemente. Mas agora é possível ter tanta tecnologia sem precisar fazer um financiamento para comprar um celular novo. Tudo isso graças à Motorola, que vem ampliando a sua linha Moto G com diversos lançamentos e apostando em preços que cabem no orçamento dos brasileiros. Mas será que tem pegadinha ou o Moto G60 realmente é uma boa compra? O Tudo Celular vai desvendar isso nesta análise completa. O Moto G60 traz corpo de plástico com acabamento brilhante na traseira que reflete muita luz. O modelo chega ao mercado brasileiro em duas opções de cores. Essa que testamos, que mistura cinza com verde, e uma outra com tom dourado. O G60 é um aparelho grande e parte da culpa está na sua tela esticada de 6,8 polegadas, além de ainda ter um pouco de queixo, normalmente comum em celulares mais baratos. Ele também é pesado devido à generosa bateria de 6.000 mAh. Dito isto, não espere uma boa pegada de um celular grande e escorregadio, mas a Motorola manda a capinha na caixa, o que ajuda a resolver o problema. O leitor biométrico é mais tradicional e segue no logo da marca na traseira. Ele fica em posição confortável e funciona bem, respondendo de forma ágil. Na lateral direita há um botão dedicado ao Google Assistente, como já é padrão em lançamentos recentes da Motorola, além do botão de energia e o controle de volume. Do lado esquerdo há apenas uma gaveta híbrida que permite expandir o armazenamento ao abrir mão de usar um segundo chip de operadora. No topo fica a entrada para fone de ouvido e na parte inferior a entrada USB-C, alto-falante e microfone. A parte frontal é diferente do G30, que vem com entalhe de gota, e do G100, que aposta em 2 furos no canto esquerdo, para câmeras de selfie. No G60 há apenas um furo central para melhor aproveitamento da área frontal. O painel adotado traz tecnologia IPS LCD com resolução Full HD Plus e taxa de 120 Hz, que vem por padrão no modo automático. Vamos para a primeira notícia ruim? O nível de brilho é apenas razoável. Esse é um ponto que a Motorola vem decepcionando na linha Moto G e esperávamos um brilho mais forte perto de outros intermediários. Você pode acabar sofrendo um pouco para usar o celular fora de casa em dias ensolarados. O nível de contraste é bom, o que garante cores saturadas e evita ter preto com tom acinzentado. Há suporte HDR10 compatível com vídeos no YouTube e boa calibração de cores, sem pender muito para tons frios, como é padrão nos celulares da Motorola. O Moto G60 poderia se destacar na parte multimídia, se não fosse a ausência de som estéreo. Mas, se nem mesmo o G100 tem 2 saídas de som, já era de se esperar que o mais barato também ficasse sem. Pelo menos a potência sonora é alta e não apresenta distorção. Só poderia ter um melhor equilíbrio sonoro, já que os médios ficam apagados e os graves são quase inexistentes. A boa notícia é que vem fone de ouvido na caixa. O Moto G60 vem equipado com o Snapdragon 732G, o mesmo chip encontrado no Poco X3 e Mi 11 Lite da Xiaomi. Mas em nosso teste de velocidade ele acabou sendo mais ágil no multitarefas. Esta é realmente uma boa notícia, já que recentes aparelhos da Motorola que testamos sofreram para segurar os aplicativos e jogos abertos em segundo plano. Agora, se você é fã de benchmarks, pode ficar um pouco decepcionado com os números conquistados pelo G60. No Antutu, ele ficou abaixo dos modelos da Xiaomi com o mesmo hardware e está mais próximo do Galaxy A52, que vem com o Snapdragon 720G. E isso é realmente importante para você? Será que a tela de 120 Hz faz diferença nos jogos? Infelizmente, a GPU Adreno 618 não tem força suficiente para empurrar jogos mais exigentes a 120 FPS. Games casuais até tiram proveito desse tipo de tela, mas COD Mobile e PUBG ficaram abaixo dos 60 FPS. Pelo menos não vimos nenhum problema de fluidez ao jogar com o Moto G60. A bateria de 6.000 mAh rende bem, juntamente com o Snapdragon 732G e a tela de 120 Hz em modo automático. Como ela reduz para 60 Hz quando não é necessário ter uma fluidez maior, foi possível passar mais de um dia longe de tomadas. A fabricante promete autonomia média de 54 horas, mas em nossos testes mais exigentes conseguimos quase 28 horas, o que coloca o G60 entre os melhores que testamos. O celular vem acompanhado de carregador Turbo Power de 20 watts de potência. A Motorola poderia ter sido mais generosa, já que aqui temos uma bateria grande para recarregar. E como esperado, o G60 leva mais de 2 horas para ir de 0 a 100%, enquanto intermediários da Xiaomi levam metade do tempo. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 14% e chega a 28% com meia hora na tomada, o que já é suficiente para garantir várias horas extras de uso. O Moto G60 vem com o Android 11 e a interface limpa da Motorola.
Esta versão traz melhor gerenciamento de conversas em aplicativos de mensagens, controle aprimorado de dispositivos conectados e uma abordagem mais prática à privacidade de dados. O aplicativo Moto reúne toda a parte de customização para dar uma leve retocada na interface da Motorola. É neste aplicativo que também encontramos os famosos atalhos da linha Moto G para ativar rapidamente a lanterna ou acessar de forma mais prática a câmera. Em termos de funcionalidades, não há nada de diferente, como temos no Moto G100 com a plataforma Red 4. Já em termos de compromisso com atualizações, a Motorola garante pelo menos um update do Android para o G60. No momento em que testamos o aparelho, ele ainda estava com o pacote de segurança de março, o que mostra que manter seus celulares atualizados não é uma prioridade para a empresa. O Moto G60 possui conjunto triplo de câmeras, sendo a principal de 108 megapixels com tecnologia Ultra Pixel, que combina 9 pixels em um para maior sensibilidade à luz, além de uma secundária de 8 megapixels com lente Ultra Wide, que também serve como macro, e uma terceira responsável pelo desfoque de cenários. Na parte frontal, há uma câmera de 32 megapixels com flash dedicado para selfies. O Moto G60 registra boas fotos, tanto de dia quanto à noite. Ter um sensor com resolução tão alta realmente ajuda a capturar pequenos detalhes distantes, e aqui vemos um grande salto comparado à câmera do Moto G30. Por mais que a tecnologia Ultra Pixel prometa capturar muito mais luz, não espere fotos claras no fim da tarde. De qualquer forma, o Moto G60 não sofre com ruídos à noite e ainda tem modo noturno eficiente caso você esteja mais distante da luz. A Ultra Wide é que poderia ser melhor, mas fica claro que a Motorola torrou todas as suas fichas na câmera principal. A câmera secundária perde detalhes nas sombras, apresenta fotos mais escuras e perde muita nitidez ao fotografar à noite. A parte mais curiosa é que a câmera secundária traz lente híbrida, que também pode ser usada para macros, e temos fotos com bom nível de detalhes, sendo possível chegar bastante próximo do que deseja fotografar. A de desfoque se saiu melhor do que esperávamos para um sensor tão simples. Claro que nem sempre acerta na separação dos planos, mas apresenta bons resultados no geral. A frontal também comprime vários pixels em um para registrar mais detalhes e no geral é capaz de capturar ótimas selfies. Apenas evite forte luz de fundo, já que as fotos acabam saindo com luz estourada. Em locais escuros, não espere muito do modo noturno, mas pelo menos há flash dedicado para salvar a selfie da escuridão. Já em locais com luz artificial temos fotos granuladas, mas que ainda servem para publicar em redes sociais. Já na parte de filmadora é possível gravar em 4K 30 fps com a traseira e frontal, ou Full HD a 60 fps. A estabilização na traseira na resolução máxima, mas na frontal terá que ficar limitado à resolução mais baixa se quiser se livrar dos tremidos. A captura de áudio é estéreo e tem boa qualidade. O Moto G60 é um celular bacana, mas será que temos opções melhores da Xiaomi e Samsung? Bem, o Poco X3 NFC sai mais barato quando importado e oferece desempenho quase tão bom, mas perde em bateria. Pelo menos recarrega muito mais rápido, o que acaba compensando. Em câmera, o da Xiaomi é capaz de registrar boas fotos, porém é mais limitado. O Mi 11 Lite é outra alternativa da Xiaomi, com hardware parecido, mas acabou perdendo em nosso teste focado no multitarefas. Pelo menos a bateria durou quase tão bem quanto o do G60 e ainda recarrega rápido. As câmeras são decentes, mas não superam o que o da Motorola entrega. Da Samsung temos o Galaxy A52 na mesma faixa de preço. Ele tem boas câmeras e a bateria dura quase o mesmo, porém foi mais lento em nossos testes. Parte da culpa está no software mal otimizado da Samsung, que pode ser arrumado futuramente. Por outro lado, tem melhor tela e som estéreo para uma melhor experiência multimídia. O Moto G60 foi lançado por R$ 2.700 e atualmente já aparece em ofertas por volta dos R$ 2.000. Por esse preço você leva um celular com bom desempenho, ótima bateria e boas câmeras. Só faltou ter uma tela com brilho mais forte e um som estéreo para garantir uma experiência multimídia digna de seu preço. Ele não é o tipo de celular que impressiona em nada e a câmera de 108 megapixels realmente não faz milagres, mas é um celular com um conjunto bem acertado e que fará bastante sucesso quando estiver por menos de R$ 2.000. Sem dúvida, é mais interessante que alguns intermediários da Xiaomi e Samsung. Só falta a Motorola dar mais atenção à parte de suporte de sistema. E para acompanhar as melhores ofertas para o G60 é só clicar nos links aí abaixo, onde você também encontra as melhores ofertas para os concorrentes dele, caso queira comparar. Aproveita para comentar se brilho forte na tela e som estéreo são importantes para você ou se não vê problema nesses detalhes. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.